4 milhões de anos atrás, no alvorecer da existência humana, a vida era mais do que sobrevivência. Era mistério, medo e fé. Quando o sol desaparecia em um súbito eclipse, as tribos acreditavam que o próprio céu estava vivo, furioso e exigindo respeito. Quando o trovão rugia pelo vale, eles se reuniam em torno do fogo, entoando palavras que hoje ninguém pode compreender. Orações a forças que não viam, mas sentiam profundamente. Mesmo na morte, não abandonavam os seus. Os primeiros enterros não eram apenas para o corpo, mas para o espírito, uma crença de que a vida continuava além do túmulo. Esses foram os primeiros rituais da humanidade, os ritos do fogo, os ritos do trovão, os ritos do eclipse, símbolos de medo, mas também de esperança. E foi a partir desses momentos antigos, gravados na memória do tempo, que as primeiras sementes da religião e da crença começaram a crescer. A tribo não sabia porque o sol sumia, nem porque a tempestade rugia. Não tinham palavras para a órbita ou a atmosfera, nem números para medir o tempo, mas compreendiam algo mais profundo. O mundo estava cheio de poderes maiores do que eles. O eclipse não era apenas o céu escurecendo, era uma força viva devorando o dia. O trovão não era apenas som, era a voz de um gigante invisível. O medo foi o primeiro professor. O fogo, uma vez capturado do raio, era um milagre que podiam segurar nas mãos. Dava luz na escuridão, calor contra o frio e proteção contra as feras à espreita na noite. Em volta do fogo, contavam histórias, não com escrita, mas com gestos, gritos e ritmos. Eram histórias que não serviam para divertir, mas para ensinar a sobreviver. Um ancião apontava para as estrelas e dizia que eram os olhos dos antepassados, vigiando de cima. Outro pressionava mãos contra as paredes da caverna, deixando não apenas tinta, mas um grito silencioso. Nós estivemos aqui. Nós vivemos. Lembrem-se de nós. O rito do eclipse. Quando o sol desaparecia, o pânico se espalhava. Mães agarravam seus filhos. Caçadores deixavam cair as lanças, e até os guerreiros mais valentes tremiam. Mas, no meio do terror, nasceu um ritual. Batiam pedras, gritavam para o céu, acendiam tochas, ofereciam comida à escuridão, acreditando que suas ações poderiam trazer a luz de volta. E quando o sol retornava, sentiam a prova de que tinham sido ouvidos. O rito do trovão. Quando as tempestades rugiam nas montanhas, relâmpagos partiam árvores como brinquedos. Em vez de fugir, a tribo se reunia. A união dava força contra o medo. Levantavam a voz, não em raiva, mas em respeito, pedindo que a tempestade passasse. O trovão deixava de ser apenas som, tornava-se presença. E quando o céu clareava, vinha a gratidão. A tempestade não era acaso, era resposta. O rito do enterro. Um corpo nunca era deixado para os animais. Cavavam a terra, colocavam flores, ossos de caça ou ferramentas ao lado do morto. Sussurravam sobre o túmulo, como se enviassem palavras junto com o espírito. A morte não era um fim, mas uma travessia. Talvez a primeira crença na imortalidade não tenha surgido dos deuses, mas dos amados, a ideia de que o sopro deles permanecia no vento, sua força na pedra, seu olhar nas estrelas. A partir desses gestos, a fé respirou pela primeira vez. A crença não nasceu em templos ou livros sagrados. Esses ainda estavam a milênios de distância. Ela nasceu do medo do desconhecido, do assombro diante da natureza, do amor pela família e da necessidade desesperada de encontrar sentido em um mundo perigoso. Uma tribo que acreditava junta, permanecia junta. Os rituais os uniam como cordas invisíveis. Uma criança que crescia nesse grupo não questionava o rito do eclipse. Era tradição, tão real quanto a fome ou o fogo. Ao longo das gerações, essas práticas se transformaram em mitos. E os mitos, contados sem cessar, moldaram identidades. O povo ainda não conhecia deuses por nome, mas já conhecia a reverência. Sabia que existiam forças invisíveis, governando acima, abaixo e dentro deles. Algumas generosas, trazendo chuva e alimento. Outras cruéis, enviando seca, doença ou feras na noite. Para sobreviver, a humanidade começou a negociar com o invisível. Imagine uma noite em que um caçador nunca voltou. Dias depois, seus ossos eram encontrados espalhados pela relva. A tribo chorava, não só pela perda do irmão, mas pelo medo de que seu espírito vagasse, furioso e inquieto. E então o enterravam com ritos, guiando-o para a paz.
Nessa noite, dormiam acreditando ter cumprido o dever, não só com ele, mas com o equilíbrio do mundo. Imagine o dia em que o vale tremeu com o rugido distante de um vulcão. Cinzas cobriram o céu e os animais fugiram. A tribo, impotente, ergueu as mãos ao horizonte, suplicando por misericórdia. Quando a erupção terminou, acreditaram que suas preces haviam sido atendidas. E assim, o vulcão deixou de ser apenas montanha, tornou-se um ser vivo, ardente, digno de oferendas. As sementes da religião haviam sido plantadas, e como sementes, cresceram de formas diferentes em diferentes solos. Uma tribo do vale podia ver a tempestade como pai, outra reverenciava o sol como mãe, enquanto uma terceira se ajoelhava diante dos espíritos dos animais que caçava. Mas todas compartilhavam a mesma raiz, o desejo humano de explicar, se conectar, de pertencer a algo maior. Esses ritos primitivos foram a fundação do que viriam a ser deuses, templos, sacrifícios e leis sagradas. A ideia de céu e inferno, de recompensa e castigo, de destino e fado, tudo começou em sussurros ao redor do fogo, em cânticos sob trovões, em clamores durante eclipses. 4 milhões de anos atrás, a humanidade ainda não se conhecia, mas através dos rituais, descobriu algo essencial: a capacidade de imaginar além do visível, de enxergar sentido no caos, de transformar medo em fé e fé em força. E assim, quando olhamos para ruínas de templos, pinturas em cavernas e mitos que atravessaram séculos, não estamos apenas estudando religião, estamos estudando sobrevivência. Pois a crença nunca foi apenas sobre deuses, foi sobre viver mais um dia, juntos, diante de um mundo impossível de compreender. Esses foram os primeiros atos sagrados da humanidade, primitivos, frágeis e, ao mesmo tempo, eternos. Eles ainda ecoam em nós, na maneira como buscamos respostas, como nos reunimos em cerimônia, como enfrentamos a morte com esperança de algo além. Grunt.